Bem-vindo ao canal Ultimamente. Hoje, eu quero te convidar a uma reflexão profunda, talvez uma das mais íntimas que possamos fazer. Irei ter saudades de mim. Uma frase que carrega em si uma melancolia silenciosa, um eco de passado e um espelho de tudo o que já fomos, mas também uma semente de tudo o que ainda podemos ser. A vida passa diante de nós como um rio que não retorna. E muitas vezes, sem perceber, nos distanciamos de quem fomos um dia, das risadas espontâneas, das ingenuidades puras, da coragem de tentar sem tanto medo de errar. É curioso pensar que podemos sentir saudade de nós mesmos, como se dentro de nós morassem várias versões que um dia respiraram o mesmo corpo, sonharam os mesmos sonhos, mas que hoje estão adormecidas, esperando que olhemos para trás com ternura. Quando dizemos, irei ter saudades de mim, estamos confessando algo que poucos admitem: que o tempo muda não apenas o mundo, mas a nossa própria essência. A criança que acreditava em tudo, o jovem que queria abraçar o mundo, o adulto que aprendeu o peso das escolhas. Todos eles continuam aqui, mas às vezes se perdem entre as obrigações, as pressas e as expectativas. É como se a vida, em sua constante transformação, nos pedisse pequenas mortes para que pudéssemos renascer, mas esquecêssemos de nos despedir de quem fomos. Talvez a saudade de si mesmo seja um sinal de amor. Um amor por aquilo que já fomos capazes de sentir. Um respeito por quem suportou o que fomos, mesmo quando ninguém mais acreditava. Porque há algo de profundamente humano em olhar para trás e se reconhecer nas próprias cicatrizes, não como arrependimento, mas como uma espécie de gratidão silenciosa. Pense em todas as suas versões. O você que acreditava que tudo seria mais fácil, o que chorou no escuro, o que riu de forma exagerada, o que amou sem ser amado, o que se fechou com medo de se machucar. Todos esses eus formam o seu retrato mais completo. E o mais bonito é que nenhum deles é perdido de verdade. Eles vivem na memória, na forma como você sente, na maneira como você olha o mundo hoje. Mas o tempo é impiedoso, e se não estivermos atentos, ele nos leva em direção a um ponto em que já não reconhecemos o próprio rosto no espelho. É nesse instante que a frase, irei ter saudades de mim, se torna real. Porque a vida, com sua pressa, nos empurra tanto para o amanhã, que esquecemos de viver o agora. E quando o agora passa, ele se transforma em um eu que não volta mais. Há dias em que você se lembra de quem era e se pergunta: onde foi parar aquele brilho no olhar? Talvez ainda esteja aí, escondido sob o peso das responsabilidades, esperando que você se permita voltar a ser. É por isso que a saudade de si mesmo não é apenas um sentimento de perda. É um chamado à reconexão. É o universo interno sussurrando: ei, ainda há tempo de ser novamente o que te fazia sentir vivo. Essa saudade é, de certa forma, o lembrete mais nobre de que um dia você viveu intensamente. Que houve um tempo em que as emoções eram maiores que o medo, em que o coração ditava o ritmo e o riso não precisava de motivo. E mesmo que o mundo tenha mudado, e você com ele, é possível reencontrar essa centelha. Não se trata de voltar no tempo, mas de acolher suas versões passadas com amor e integrá-las ao seu presente. Porque a beleza da vida está justamente nisso, em ser múltiplo, imperfeito, mutável. Há dias em que somos coragem e dias em que somos dúvida, momentos em que queremos ser quem fomos e outros em que temos orgulho de quem nos tornamos. E no meio disso tudo, o que realmente importa é não se perder de vista. Irei ter saudades de mim é então uma forma poética de dizer: eu quero continuar me reconhecendo, mesmo quando o tempo mudar tudo à minha volta. Quero lembrar das minhas risadas, dos meus sonhos, da minha vontade de seguir, mesmo quando tropecei. Quero sentir que, apesar das perdas e das mudanças, ainda há algo essencial em mim que permanece. Algo que o tempo não apaga. Há pessoas que passam a vida fugindo do próprio passado. Tentam enterrar lembranças, disfarçar o que foram, apagar o que doeu. Mas a sabedoria está em fazer o oposto, em olhar para trás com ternura, com a consciência de que cada versão de você serviu a um propósito. O você de ontem não é um erro. É o solo sobre o qual o de hoje se sustenta. E talvez, quando nos despedirmos de nós mesmos, o que realmente queremos é ter a certeza de que vivemos de verdade.
que não fomos apenas sobreviventes do tempo, mas viajantes conscientes dele, que não deixamos de sentir por medo de sofrer, nem de sonhar por medo de cair. A vida é um fluxo constante de encontros e despedidas, inclusive consigo mesmo, e a maturidade talvez seja isso. Aprender a se despedir de certas partes de si com gratidão, não com tristeza. Reconhecer que tudo o que foi, de alguma forma, ainda é. Um dia, inevitavelmente, olharemos para trás e veremos um mosaico de quem fomos. As escolhas, os silêncios, as loucuras, os erros, os afetos. E talvez a maior sabedoria seja sorrir para tudo isso e dizer: que bom que vivi. Essa saudade que sentimos de nós é um lembrete para não adiar a vida, para não deixar que os sonhos envelheçam antes de nós, para não permitir que o medo substitua a curiosidade, para não deixar de dizer sim àquilo que desperta a alma. Quantas vezes você já se olhou e pensou: eu era tão diferente? Pois saiba, essa diferença é o resultado da vida pulsando dentro de você. Cada escolha te trouxe até aqui, e cada dor te ensinou a seguir. Mas nada disso precisa apagar quem você foi. Ao contrário, deve servir como ponte entre quem você era e quem ainda será. A saudade de si mesmo também é um lembrete para desacelerar, para não permitir que o tempo te leve tão rápido a ponto de não se reconhecer. Às vezes, precisamos parar e respirar o presente, sentir o sabor do agora, o toque da brisa, o som do próprio coração, porque é no agora que o eu verdadeiro habita, não no passado, nem no futuro. Um dia, o que seremos deixará de ser importante. Restará apenas a lembrança do que sentimos, do que amamos, do que vivemos. E talvez, nesse instante, o maior consolo será perceber que, por mais que o tempo tenha levado tantas coisas, ele nunca levou a essência. Portanto, antes que venha a saudade, viva. Sinta o que precisa ser sentido. Diga o que precisa ser dito. Abrace sem medida. Permita-se ser a sua melhor versão agora. Não amanhã, não depois. Porque o tempo não devolve aquilo que deixamos para amanhã. E se, ainda assim, um dia vier a saudade de si mesmo, que ela seja doce. Que traga lembranças boas, risadas sinceras, momentos simples, mas intensos. Que seja uma saudade que aquece, não que dói. Porque no fim, o que mais desejamos não é voltar, mas continuar inteiros. Continuar sendo fiéis à nossa própria verdade, aquilo que um dia nos fez sentir vivos. Afinal, não há nada mais bonito do que olhar para trás e reconhecer que, mesmo com todas as mudanças, você nunca deixou de ser você. E é por isso que, se um dia eu tiver saudades de mim, quero que seja apenas porque vivi tanto, senti tanto e fui tão inteiro, que valeu a pena cada transformação. Então, antes que o tempo passe, abrace quem você é hoje. Porque este você, que agora respira e sente, também será lembrado com saudade um dia. Se essa reflexão tocou algo dentro de você, deixe seu comentário, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir isso e se inscreva no canal Ultimamente. Aqui, nós falamos da alma, da existência e de tudo o que faz a vida realmente valer a pena.